Nesta noite, queridos amigos, nós versaremos sobre um assunto bastante interessante e que é a criação da própria doutrina espírita. As três revelações. O que diz ela? Ela nos informa que Deus, o Criador, enviou-nos três grandes revelações. A primeira, com a apresentação do trabalho de Moisés. A segunda revelação trazida por Jesus Cristo. E a terceira revelação, o Consolador prometido, que é caracterizado pela doutrina espírita. Para que se entenda que o Criador não apenas escolheu o momento certo, eu queria lembrar que revelações existiram muito antes de Moisés e que, efetivamente, no Egito, já tentava-se trazer a informação da existência de um só Deus, anulando por completo aquela ideia exacerbada de que existiam vários deuses, mantido tanto pelos egípcios como pelos gregos, e mais adiante os romanos também embarcaram no mesmo rumo. Deus tentou, antes que Moisés renascesse, ele tentou no Egito, onde na época lá estavam espíritos bastante evoluídos e com evidências de que haveria o sucesso desejado na implementação do monoteísmo, que era a crença de um só Deus, através de um faraó chamado Akhenaton. Akhenaton, espírito de nível, preparado Dante por Jesus, vem com esta tarefa a ser executada, omissão, e fracassa. Fracassa por força do peso das religiões da época. Não teve sucesso. Moisés obteve sucesso depois também de muita luta, porque enquanto ele trazia os 10 ensinamentos primeiros de Deus à humanidade, enquanto ele providenciava isso, o seu povo, aquele que ele trouxera do Egito, na busca da terra prometida, desviava-se da atenção principal inicial e criaram lá um bezerro de ouro feito pela junção de joias dos que lá estavam e passaram a adorá-lo. Fato esse que causou um pouco revolta no próprio Moisés, que descia do monte, trazendo os 10 mandamentos já conhecidos por nós. Essa foi então a primeira revelação. A segunda revelação, segundo a doutrina espírita, é que foi trazida por Jesus. 1.300 anos a posteriori, trazia-nos a mesma mensagem de Moisés, entretanto, dentro de um padrão mais esclarecedor. E ele dizia: não vim destruir a lei, mas explicá-la. Na Bíblia tem como cumpri-la. Ora, mas ninguém tem condição de cumprir qualquer determinação orientadora ou filosófica sem que haja o concurso humano. Ele necessitava, em primeira mão, esclarecer-nos para, através da ajuda daqueles esclarecidos, a nova notícia espalhar-se de maneira a nos beneficiar. Foi essa, então, segundo a doutrina espírita, a segunda revelação.
de Deus. A terceira vai se dar 1857 anos depois que o Cristo aqui passou. Renovava então conceitos e colocações, inclusive com terminologias diferentes, encontrando-nos já bem avançado no nível intelectual e que não tinha uma pessoa específica para divulgar, e sim um coordenador dos imortais. Surgia então uma revelação mais objetiva, mais festiva, com a participação de informadores em um número muito maior, entretanto, como sempre, tendo um ser reencarnado com esse propósito para trazer a codificação da terceira revelação, caracterizado pela ideia de que seria a materialização da promessa de Jesus, quando em sua passagem entre nós encontrou efetivamente dificuldades para nos expor as suas ideias filosóficas. Agora não, estávamos preparados. Como também havia nesse preparo o amadurecimento mediúnico da criatura reencarnada, ponto fundamental e básico para que as mensagens pudessem chegar-nos através de fenômenos não conhecidos, mas que com o trabalho do codificador Allan Kardec, ele pôde discernir que aquelas informações tinham um cunho puramente filosófico e que naquele momento estava se apresentando algo de novo para a humanidade. Não ficou parado nos fenômenos, mas observou através da sua base de conhecimento, oriunda de um estudo profundo desde criança, sobre a batuta de Johann Pestalozzi, suíço, que mantinha na época a melhor escola para crianças e adolescentes, aonde Kardec recebera as primeiras luzes do conhecimento intelectual. Transformado num grande pedagogo e prestando relevantes serviços à educação da França, século XIX, este lionês conseguiu codificar o mais rico compêndio de informações filosóficas e científicas sobre a vida. Por isso é que consideramos que a ideia das revelações, que também sabemos e ofertamos aos nossos ouvintes a informação de que não foram as primeiras, mas sim as primeiras relacionadas à apresentação do monoteísmo, que tornou-se universal anos depois. Acabou-se a ideia da existência de vários deuses e todo mundo passou a considerar que o Criador do universo era único. Mesmo que a gente reconheça que o seu nome muda em alguma circunstância, em alguns países, mas ele não deixa de ser o único. Portanto, é interessante que saibamos que a informação trazida
pelos nossos antepassados, de que Deus esteve presente em todas as ocasiões, é fato. Mas, a partir de Moisés, ou seja, 1300 anos antes de Cristo, é que foi implementado na nossa consciência, no nosso conhecimento, a existência de um único Deus. Senhoras e senhores, boa noite.